Boa noite a todos. Vamos iniciando o encontro com o Evangelho desta noite e vamos assim nos unindo na nossa oração, buscando nos ligarmos com a espiritualidade amiga, com esses benfeitores queridos que nesta noite se dirigiram aos nossos lares e nos trazem essas vibrações de tanto amor, de paz, de acolhimento. Vamos abrindo nosso coração para recebermos essas vibrações de tanta luz e amor, sentindo os nossos corações se aquecendo, se fortalecendo na alegria, na esperança. Nós te agradecemos, Jesus, por estarmos reunidos em seu nome, recordando nessa noite os seus ensinamentos. Nos fortaleça, Mestre amado, para que possamos ter a lucidez, para termos o entendimento da sua mensagem, que possamos realmente compreender os seus ensinamentos, assimilando a sua mensagem e colocando em prática no nosso dia a dia. Que estejamos, Jesus, aqui reunidos, não só pensamento e coração, agradecidos a Deus pela vida e por tudo, por todas as bênçãos que nós recebemos. E assim, juntos de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais que estão aqui conosco, nós iniciamos o encontro com o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, então que nós possamos continuar, então, envoltos, não é, nessas energias tão gostosas que dão para cada um de nós toda aquela força que nós precisamos. E por que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos juntos buscando o esclarecimento do Evangelho, porque queremos ser pessoas melhores. Cada um aqui quer encontrar Jesus. E encontrando Jesus, nós vamos nos fortalecendo na sua palavra, nos seus ensinamentos, e vamos assim nos fortalecendo na nossa fé, vamos tendo coragem, vamos tendo alegria. Todos nós aqui somos espíritos, estamos aqui encarnados nesta escola abençoada chamada Terra, para fazer o quê? Para desenvolvermos o amor, para desabrocharmos todas as qualidades que nós trazemos em nós, porque Deus é nosso Pai e nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, nos criou com todas as suas qualidades, essas qualidades desenvolvidas a partir do amor. E nós desenvolveremos essas qualidades com a nossa força, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Nós já caminhamos, não é bastante, mas temos muito mais a caminhar, muito mais a aprender, muito que fazer. E nessa trajetória, cada um de nós vai se esforçando e fazendo de acordo com as suas possibilidades, mas também de acordo com a sua vontade, não é mesmo? Então, Jesus nos ensinou que não existe ninguém mais importante que o outro, que não existe um povo mais importante que o outro, que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, estamos aqui juntos porque precisamos um do outro para evoluir. Evoluir é esse crescimento, esse desabrochar das nossas possibilidades. E nós estamos aqui, cada um, então, tendo o seu papel. E o nosso estudo de hoje é sobre esse nosso papel no mundo, não é? Como seguidores de Jesus. E a narrativa que nós vamos utilizar para essa reflexão está no livro Jesus no Lar, que é um livrinho de historinhas, não é? Que conta que Jesus, à noite, ele se reunia com Pedro,
com os seus discípulos na casa de Pedro, com os familiares, e ali inaugurou o primeiro evangelho no lar, o primeiro culto do evangelho no lar. Então, ele, no meio, né, de todos eles, ele dava um espaço, eles oravam, e tinham aquele espaço onde aquelas pessoas falavam das suas dúvidas, das questões do dia a dia, e Jesus explicava, tentava, não é, passar para eles esse conhecimento, esclarecer essas dúvidas, e sempre com uma historinha. E esse livro, Jesus no Lar, é um livro pequeno, e cada capítulo narra um encontro do Evangelho no lar, na casa de Pedro. E a história que nós vamos contar está no capítulo 11, e recebeu o título de O Santo Desiludido. Então, falando assim com as minhas palavras, essa história, Jesus fala que certo dia, um homem muito devoto, ele resolveu se mudar para uma gruta longe, lá na floresta, porque ele acreditava que assim, longe do mundo, isolado, sozinho, ele poderia servir a Deus. E ele poderia, assim, encontrar, não é, o reino dos céus. Então, ele se mudou e passava o dia inteiro em oração e meditação. As pessoas que o conheceram, a que conheciam, né, acharam essa atitude tão bonita. Olha, ele largou tudo para servir a Deus, vive em oração. Então, um homem que foi capaz de fazer tudo isso, que dedicava sua vida à oração, só podia ser um santo. E em pouco tempo, o que aconteceu? Essa fama foi se espalhando e ele acabou sendo considerado um santo sábio. Então, uma pessoa cheia de sabedoria, e as pessoas começaram a procurá-lo para buscar conselhos, orientações sobre a vida. E o que foi acontecendo? Este homem foi se enchendo de orgulho por aquilo que as pessoas achavam dele. Ele se achava dono da verdade. Ele acreditava que realmente ele estava fazendo a coisa certa e achava que todo mundo deveria ser como ele e fazer o que ele estava fazendo para conquistar o paraíso. Certa vez, um homem o procurou porque ele queria conselhos, porque ele tinha um plano de abrir um negócio. Puxa, será que eu vou conseguir? Não vou? Será que eu devo fazer isso? Aí eu vou lá perguntar para o sábio, porque com certeza ele vai me dar uma orientação segura. E o sábio respondeu para ele que aquilo ia ser um erro, que ele tirasse aquilo da cabeça, porque ele estava fazendo o que da vida dele? Pensando em lucro, em ganhar dinheiro. Ele estava sendo muito ambicioso. Não, que ele tinha que se afastar, orar também, para esquecer aquela vida de cobiça. Bem, passou o tempo e um outro jovem, cheio de dúvidas se ele deveria se casar ou não, foi lá buscar o conselho daquele sábio. E qual foi a resposta? Ele achava que ele estava um pouco imaduro, né? Puxa vida, será que eu vou fazer a coisa certa? E o sábio, então, respondeu: que aquilo era um absurdo, que ele estava se deixando levar pelos desejos da carne, pela luxúria, por isso que ele queria se casar. E falou: não, meu filho, vai lá orar para você se libertar do pecado. Bem, um outro senhor o procurou para saber a opinião dele, se valia a pena ele se esforçar um pouco mais. Ele queria conquistar um cargo importante ali no serviço público, ele estava se empenhando, estudando, tentando fazer de tudo para conseguir aquela colocação, e foi lá perguntar, não é, se ele, o que ele podia fazer para conquistar mesmo isso. E aí, ele ouviu como resposta que ele estava errado, que ele estava cego pelo poder, que ele estava se deixando levar por essas paixões do mundo, que ele precisava mesmo era orar para vencer a vaidade e o orgulho. Da outra vez, um empresário foi lá procurar. E era um empresário justo, e ele estava planejando fazer uma festa de confraternização para seus funcionários.
puxa, mas será que seria realmente uma boa ideia? E foi lá pedir a opinião daquele sábio, não é? Daqueles sabedores, santo sábio. O santo, quando ouviu ele falar da festa, ficou muito irritado. Falou que aquilo ia ser uma calamidade. Não! Festa! Festa para o povo é bagunça, é desregramento. Não, não. Saia disso, desista disso. Não, não. Saia dessa vida daí. Não, se livra dessa tentação. Vai, deixa tudo e começa a orar, que aí sim você vai fazer o que é certo. E assim, de consulente em consulente, ele foi atendendo as pessoas, e as pessoas, por causa da consideração que tinham por aquele sábio, por aquele santo, né, que achava que ele era tão sábio, por achar que ele realmente deveria estar tendo a verdade com ele, ficavam tristes, decepcionados, às vezes até, com aquele sentimento assim tão frustrado, né? Até de impotente, de achar que, puxa, será que eu fui capaz de pensar essas coisas que tão ruins assim? Que procuravam, então, seguir o seu conselho, largar tudo e ali, na solidão, buscar o refúgio da prece. E o tempo passou. O sábio, aquele sábio santo, foi atendendo consulentes e consulentes, até que, muito velho, acabou retornando ao plano espiritual. O que aconteceu quando ele desencarnou? Todos os seus seguidores, que achavam que ele era um guru, não é? Ele que sabe, que seguiam cegamente os seus conselhos, acreditaram que aquele homem tinha ido da sepultura direto para o paraíso. Mas, e era também o que ele achava, que ele ia morrer e ia direto para o céu. Mas qual foi a surpresa dele? Quando ele se viu levado por forças das trevas a uma região muito triste, terrível no plano espiritual, uma região onde ficavam assassinos. E ele chorou desesperado, ele estava inconformado, ele perguntava por que ele estava ali naquele lugar, por que aquelas pessoas ali, aqueles espíritos, estavam chamando ele de assassino. Ele que passou a vida isolado, sem fazer nada a não ser rezar e recomendar a oração, aquela vida para todos. Como ele poderia estar naquilo que ele considerava um inferno? Foi quando ele ouviu que realmente ele não estava ali como um assassino de corpos, um assassino propriamente dito, mas como um matador da coragem e da esperança de centenas de pessoas. Após essa narrativa, João, que ouvia Jesus contar atentamente essa história, fala na sua inocência para Jesus que nunca imaginou que uma pessoa que tivesse uma devoção tão grande, que uma devoção desse tamanho, pudesse causar tanta infelicidade. E Jesus, não é, com a seriedade, respondeu para João que era necessário plantar a crença e a confiança nos homens, mas que era preciso entender que cada pessoa tem o caminho que lhe é próprio, que a fé sem obras é uma lâmpada apagada, não serve para nada. E que nós nunca devemos nos esquecer que o ato de desanimar os outros, daquelas pessoas que querem fazer o bem, é um dos maiores pecados diante de Deus. Quantas reflexões nós podemos tirar dessa história contada por Jesus? Muitas, não é? Vamos falar um pouquinho de cada uma? Quantas vezes nós somos como essas pessoas que foram buscar os conselhos desse santo sábio? Quantas vezes nós delegamos para outra pessoa a responsabilidade pela decisão das nossas próprias ações?
Quantas vezes, quando não tínhamos tanto conhecimento, nós ficávamos assim entusiasmados para procurar uma cartomante, para saber o que nós deveríamos fazer, que atitude eu devo tomar. Quantas vezes nós pedimos ajuda, não é, para Deus, para os benfeitores? Ah, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Querendo ouvir, faça isso ou faça aquilo. Mas os benfeitores não vão falar para nós, faça isso ou faça aquilo. Eles vão dar o quê? A serenidade para que nós possamos ter essa capacidade de conseguir enxergar aquilo que é melhor para nós. Eles podem nos aconselhar a dizer, veja, esse caminho trará essa e essas consequências, aquele, essas e essas consequências. Caberá a nós a decisão, não é? Porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Então, o que aconteceu naquela comunidade? Naquela comunidade havia um homem e atribuíram àquele homem um poder. E ele se tornou uma referência. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os gurus que nós acolhemos para as nossas vidas. Vamos lembrar, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o espírito mais importante que já passou? Quem deve servir de modelo e guia? E os espíritos respondem que o modelo e guia da humanidade é Jesus. Então, se nós já sabemos que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, ainda que nós vamos colocar na mão de um terceiro a responsabilidade de alguma coisa, a responsabilidade de fazer ou não é nossa. Então, Deus nos deu esse direito de escolha. Então, a escolha de aceitar ou não a orientação que nos é dada pertence a nós. Então, os benfeitores espirituais podem, sim, mostrando os caminhos, as consequências dos caminhos, a decisão é nossa. Se o guru ali falou, não faça isso, o discernimento, a decisão de seguir o guru ou não, era de cada um. Então, nós temos que confiar no nosso próprio julgamento, na nossa própria razão, nas nossas ponderações. E na dúvida, que todos nós temos dúvidas, vamos nos perguntar o que Jesus faria, ou pedir a Jesus mesmo que nos dê essa orientação, que nós tenhamos a lucidez de tomarmos a decisão mais adequada para escolher esse caminho que devemos seguir. Jamais podemos colocar nas mãos do outro a construção da nossa vida. Então, muito cuidado, não é que Jesus quis mostrar com essa história, porque o sábio, né, aquele sábio, ele foi sim responsável pelos conselhos que ele deu, sim, mas a pessoa que aceitou essa escolha também foi responsável, porque ninguém botou uma arma na cabeça dela falando faça isso. Ele achou melhor seguir aquelas orientações. Outra questão que essa mensagem nos traz é a postura desse santo, não é? Desse homem que se coloca afastado, que se resolve se afastar da comunidade para encontrar Deus, para adorar a Deus, numa conduta de adoração sem trabalho. Tudo na natureza trabalha. O trabalho, uma das leis divinas citadas no Livro dos Espíritos, é uma necessidade do homem. É uma necessidade que cada um de nós tem. E os Espíritos ensinam que toda ocupação útil é trabalho, que não é só o trabalho remunerado. O trabalho é essa atividade que nós fazemos em benefício de nós mesmos e da comunidade. Então, toda ocupação útil é trabalho. E o alerta que o Livro dos Espíritos nos faz é que aquele que voluntariamente faz da sua vida uma inutilidade, esse sim está transgredindo as leis. Então, não que Deus vai puni-lo, mas a sua consciência vai acusá-lo
de que ele não fez uma escolha adequada e terá que se reajustar, se reabilitar, né? Se reeducar com essa postura. O santo da história, ele escolheu levar uma vida de contemplação, de ociosidade, para conquistar o reino dos céus. Será que foi ilusão dele? Foi preguiça? Foi acomodação? Não sabemos. Agora, hoje, né, aquele que adota esse comportamento não pode mais alegar falta de conhecimento. Pode ser ilusão, pode ser acomodação, mas nunca falta de conhecimento. Porque Jesus, esse que é o nosso modelo, que é o nosso guia, trabalhou o tempo todo e afirmou que o Pai não para de trabalhar. Então, se Jesus é o modelo e é esse que realmente traz a verdade para nós, disse isso, por que nós vamos nos deixar levar por essa ociosidade? A própria vida de Jesus foi um exemplo de trabalho, de esforço. Jesus nunca ficou na ociosidade. Tudo que ele fazia era serviço útil. Ele cuidava da sua palavra, da sua fala. As suas ações sempre foram ações que trouxeram ensinamentos para cada um de nós, para os nossos espíritos ainda tão endurecidos. Jesus aproveitava cada detalhe, cada oportunidade, cada momento, cada situação para ensinar, dando sempre o quê? Um exemplo de trabalho. Jesus estava como? Sempre junto daqueles que sofriam, daqueles que estavam com dores da alma, daqueles que eram desprezados pela sociedade. E Jesus não se afastou de ninguém, estava sempre perto dos necessitados, do alimento, do corpo e da alma. Não se afastou das pessoas. Ele se retirava, Jesus, sim, para orar em silêncio, para reabastecer suas forças, mas logo ele voltava para a atividade. Ele nunca ficou, vou estar lá, não vou fazer nada, só vou ficar aqui rezando. Não. A oração de Jesus é o nosso exemplo dessa ligação com o Pai, dessa solicitação da força, dessa solicitação do amparo, não é? Da sustentação que nós precisamos para estar realizando essa ação, esse trabalho. Em várias mensagens dos benfeitores espirituais, de Jesus, nós temos as orientações para que nós tenhamos muito cuidado com a nossa vida, principalmente nessa questão do afastamento, do isolamento, não é? Dessa ilusão de achar que viver isolado, afastado dos problemas, nós vamos acabar criando uma condição de santificação. Muito pelo contrário. É no trabalho uns com os outros, é no nosso dia a dia, no esforço em lidarmos com as nossas limitações, com os nossos equívocos, com os nossos ganhos, né, com as nossas perdas, é que nós vamos aprendendo a nos organizar como pessoas. Vocês já não ouviram falar de pessoas que às vezes que falam assim, nem me fala disso, não quero nem ver essas pessoas sofrendo tanto, passando fome, essas crianças sofrendo, essas pessoas morando na rua, isso me faz tão mal. Então, se isolam, se afastam disso, porque vai fazer mal. Não. Isso, o nosso olhar tem que nos motivar a ajudar, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa atitude. A lei, o Livro dos Espíritos traz também uma outra lei que rege o mundo. Então, junto da lei do trabalho, nós temos a lei da sociedade. Então, todas aquelas potencialidades que eu falei no começo, que nós trazemos em germe aqui, só pode encontrar campo adequado para se desenvolverem como? Quando vivemos em sociedade. Os laços sociais são essenciais para o nosso progresso moral. Senão, como é que nós vamos adquirir paciência? Como que nós vamos alcançar entendimento? Como que nós vamos exercitar o perdão, a tolerância, a mansuetude? Como nós vamos aprender a amar, se não
convivendo com semelhantes. Por isso que esse mundo é uma escola, que é para nós aprendermos. Então, olhar o mundo com olhos cheios de amor é o que Jesus pede para nós. É que nós possamos, então, ao olhar esse mundo, ver que nós estamos juntos para que sejamos bons, para que possamos fazer da caridade aquele instrumento de transformação. Outra questão que essa história nos traz tem a ver com as orientações, não é, que esse santo dá? Porque quais foram as orientações dele? Matar a esperança. E ele não se dava conta disso, né? Tanto que quando desencarna, que ele vai ali para aquele ambiente de treva, de dificuldade, é tratado como assassino, o que que ele perguntou? O que que eu estou fazendo aqui? Não mereço esse lugar, não me dediquei a uma vida de adoração. E ele ouve que ele era um assassino da coragem e da esperança. Os Espíritos orientam Kardec também no Livro dos Espíritos, que é um livro que nós precisamos sempre estudar, porque ele é a base, né, de toda a nossa doutrina. Esse livro diz que nós, os Espíritos dizem que cada um de nós é responsável pelo bem que nós fazemos, pelo mal que nós fazemos, mas também pelo bem que não fazemos. Só que, veja bem, além de serem responsáveis pelo bem que nós fazemos, pelo bem que nós deixamos de fazer, ou pelo mal que nós fazemos, nós também somos responsáveis por aquilo que nós não deixamos o outro fazer. Então, aqui temos uma questão muito importante para pensar sobre a nossa própria conduta. Será que nós já fomos procurados por pessoas que vinham com seu coração cheio de esperança, de alegria, e nós, com um comentário, pá, demos um banho de água fria nessa pessoa? Será que nós já não deixamos de incentivar os nossos filhos em algo que eles têm vontade de fazer, porque achamos que aquilo não dá futuro? Será que soubemos, mesmo que estivéssemos com a razão, será que nós soubemos utilizar as palavras certas? Será que nós já não matamos o bom ânimo de uma pessoa? Será que nós já não destruímos a autoestima de uma pessoa fazendo um comentário, às vezes, debochado? Será que nós já não machucamos alguém com a nossa palavra por não entender ou não aceitar uma atitude proativa, às vezes, de um colega de trabalho? E até no grupo religioso que nós frequentamos, no caso, uma casa espírita, será que nós já não matamos a coragem e a esperança como um santo da história, a não aceitar a ideia de algum projeto, alguma ideia de realizar alguma coisa nova, que podia trazer grande aprendizado e benefício por, por orgulho, por vaidade ou por não querer saber de mudanças? Então, nós precisamos ter muito cuidado, não é? Com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós orientamos, com aquilo que nós vamos passar para as pessoas que nos buscam, que nos pedem conselhos. Nós somos responsáveis, sim. Então, pela coragem que alimentamos, pela esperança que motivamos, mas também por aquilo que matamos nos outros e em nós mesmos. Porque quantas vezes nós também não matamos a esperança, a alegria dentro de nosso coração por acreditar que nós não somos capazes, por ficar questionando, às vezes, atitudes equivocadas e achar que não somos merecedores. Então, veja, estamos fazendo algo que não é bom para nós. E Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Então, é esse olhar para dentro de nós, a nos amar como nós somos, com essas deficiências que fazem de nós o que nós somos hoje, e a partir disso, botando para fora, escancarando o que nós trazemos que não é muito adequado, que não é muito bom, é olhar e falar, puxa, eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar aquilo, e vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim essa potencialidade, porque eu sou filho de Deus, é por isso que eu estou aqui. E por isso que Jesus veio
Por isso que Deus enviou Jesus, para que nos mostrasse esse caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que quer chegar ao Pai tem que passar por Jesus. Então vamos fazer o nosso trabalho com Jesus. E esse trabalho com Jesus é um trabalho diário. E Jesus não fala como o santo, que o trabalho é adoração. Não. Jesus fala que a adoração é o trabalho de ser útil, é o trabalho de colocar a mão na massa, do esforço, do suor de cada dia, esse suor que vai regando o solo endurecido dos nossos corações. E com as experiências de cada dia, o que nós vamos fazendo? Transformando o solo endurecido do nosso coração em terra fértil. Nós vamos adubando essa terra e essa sementinha, então, vai desabrochando, crescendo e se transformando naquela árvore que vai dar flores, frutos e sombra. Então, cada dia que Deus nos oferece de vida é uma oportunidade para aprendermos a amar. Amar a nós mesmos, amar a quem está ao nosso lado, amar a quem está longe de nós, a humanidade inteira. E em cada tentativa, em cada dia, nós vamos acertar, nós vamos errar, vamos precisar refazer a caminhada, mas o importante é assim, perseverar, continuar seguindo em frente. Então vamos lembrar, não é, do convite que Jesus faz para nós nessa história. Vamos fazer a nossa parte. Vamos semear a paz, a alegria, a esperança, a confiança entre os homens. Vamos semear tudo isso no local onde nós convivermos. Cada um de nós temos um caminho que é próprio. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. E se cada um de nós confia em Jesus, confia nesse mestre de amor, de bondade, de misericórdia, vamos nos esforçar todos os dias para que as nossas atitudes também sejam de amor, de benevolência, de misericórdia, dentro do limite daquilo que nós podemos fazer. Então vamos fazer de Jesus o nosso guru, porque Jesus é o nosso mestre. E Jesus falou o quê? Encerrando aquela explicação para João, que fé sem obras é como uma lâmpada apagada. Então, vamos cultivar a nossa fé, transformando a nossa fé em ações efetivas no nosso dia a dia. Vamos assumir o nosso papel no mundo. Então, qual é o nosso papel no mundo? É sermos uma lâmpada acesa, é sermos filhos da luz, como recomendou o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E Emmanuel, ele responde, o que é ser um filho da luz? O que o filho da luz faz? E Emmanuel diz, o filho da luz ajuda sem distinção, ajuda sem exigências, espalha alegria, semeia esperança, esclarece, ensina, ampara, enfim, irradia o amor que ele tem dele para todos. Então, que as nossas ações possam simbolizar a nossa confiança com Deus, o nosso Pai, a nossa confiança com Jesus, que nós possamos nos esforçar diariamente para transformar tudo o que acreditamos, tudo o que aprendemos com Jesus em ações simples e verdadeiras. Que sejamos perseverantes no bem, conquistando assim de pouquinho em pouquinho o reino de Deus em nossos corações. E que possamos nos lembrar, não é, desse santo equivocado, desse falso santo, quando diante das dificuldades nós estivemos atentados, não é, naquele momento de cansaço, ai meu Deus, queria fugir, sumir daqui, né? Sair, abandonar tudo isso, estou cansada, não aguento mais. Não, nós aguentamos sim, nós temos força sim, vamos buscar essa força em Jesus, dentro de nós, porque nós estamos no lugar certo, na família certa, nas situações certas, para vivenciarmos essas experiências
que irão nos levar a esse novo patamar na evolução. Que nós possamos ficar em paz, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça agora e sempre. E se tiver algum comentário, pode falar que os microfones aqui estão abertos. Bem, então, o silêncio é uma prece, então vamos fazer a nossa prece. Nós te agradecemos, Pai, por este encontro de hoje, por esse ensinamento de Jesus tão oportuno para o nosso dia a dia, nos levando, não é, nesse questionamento da nossa capacidade, do nosso papel nesse mundo de sermos essa luz. E no instante que nós nos reunimos em nome de Jesus, para doarmos o nosso amor, nós estamos sendo luz. Então vibremos, vamos deixar com que esse amor seja direcionado a todo o nosso planeta, envolvendo em paz, em fortalecimento, em equilíbrio toda a nossa humanidade. Vibremos saúde a todos os doentes, a todos aqueles que estão num leito de dor, especialmente aqueles, Senhor, doentes que não têm a oportunidade de receberem um atendimento médico. Que as nossas vibrações sejam utilizadas pelos médicos espirituais, levando o lenitivo, a cura, a esperança a todas essas criaturas que sofrem. Vamos levando a nossa vibração de bom ânimo, de coragem, de força, de esperança, de alegria a todos esses corações sofridos que se despediram dos seus entes queridos, aqueles que estão passando pelo desemprego, aqueles que estão passando, não é, por problemas nas famílias, que todos eles tenham a esperança em seus corações, a certeza do amparo de Jesus, e que essa certeza possa encontrar guarida nos corações que, de tão desesperançados, acreditam que tirar a própria vida é a solução. Não, que eles tenham essa confiança, essa certeza da sua capacidade de resolver, da presença de Jesus na vida, auxiliando a encontrar pessoas que deem a eles a força que eles precisam para resolver essas situações difíceis e que principalmente todos nós possamos acreditar que tudo passa, que tudo é uma fase e que Deus é Pai e não nos abandona, que nos dá as oportunidades para sermos assim felizes, para nos reajustarmos com suas leis. Vibremos para que todos nós tenhamos essa coragem de aproveitarmos essas oportunidades. Vibremos para que todos aqueles que têm o poder nas mãos usem com discernimento, com sabedoria, se libertando das ilusões do poder e utilizando esses cargos para o cumprimento das leis divinas. Vibremos a paz pelos países em conflitos, por esses povos que sofrem tanto com essas guerras, e que esses dirigentes tenham despertar para que percebam que suas atitudes estão sendo tão contrárias às leis divinas e que possam assim, Senhor, terem atitudes humanitárias. Vibremos para que as famílias se unam, se respeitem, para que a humanidade se respeite e que todos nós possamos, Senhor, encontrar nas leis divinas, através de todas as religiões, essa luz para iluminar o nosso caminho.
Que em nome de Deus, em nome de Jesus, nós possamos permanecer envoltos nessas vibrações amorosas. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.